Tudo bem, gente? Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube Donos da Bola RS, na Band TV Canal 10, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Tá no ar o Donos da Bola, comigo, com o Ribeiro Neto, com o César Cidade Dias, com o Fabiano Baldasso. O Ribeiro tá gemendo, o Guerreiro tá cansado. Eu só vou te dizer uma coisa. Eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. Tu me provocou na chamada de abertura do programa. Não fui eu, foi São Paulo. Tu não estava doentado. Tu não estava doentado. Por que tu não deixou mais uma semana em casa? Pois não é. sei por que nós estamos precisando. Ô, Ribeiro, sabe o que aconteceu com o JB? Pro JB não tá aqui? Não, porque JB... assim, o Meneghetti tá de férias. Eu sei o que... Deixa eu contar o que aconteceu com o JB, por favor. Conta. César, nós falamos da vida pessoal. Não tem o JB, nós falamos bastante da vida pessoal, né? Antes de abrir com o Inter, jogo do Inter. O JB não veio porque ele acordou feio, César. Não. É isso aí. A apresentação do Donos da Bola hoje tá assim, ó. O Alan Patrick não pode jogar, o Tyson não vem, o Maurício sentiu, tá o Gustavo Maia jogando hoje. Isso. O Gustavo Maia Não fardando. pode. Isso. 9h30 da manhã, tava tudo certo pro JB apresentar, ele me manda um WhatsApp. Cara, eu acordei feio, não vou poder apresentar o programa hoje. Imagina só, o Ribeiro Neto vai pedir demissão, né? Se vocês forem pro critério. Baldasso, tu sabe que eu fiquei bonito, né? Feio era antes. Não, né? isso é verdade. O Ribeiro é como um vinho. Eu não tô bem hoje. Eu tô te avisando agora. Tá. Eu tenho algumas perguntas. Eu não tô bem hoje. Eu não tô bem hoje. Tá feio hoje, Baldasso. Eu tenho algumas perguntas sobre comparações de centroavantes para fazer pro Baldasso depois, que eu quero a opinião dele em relação ao centroavante Só tem argentino. traíra nesse mundo. Só traíra. A gente vai abordar isso. Vamos abrir com a enquete do programa de hoje, porque hoje também tem Internacional e São Paulo, às 8h30, e essa é a pauta da nossa enquete. O Inter contra o São Paulo hoje vence fácil, vence, mas com dificuldade, empata ou perde? Vota lá na aba comunidade do nosso canal do YouTube, os Donos da Bola RS. Mas a gente abre para alegrar Baldasso com o empate do Grêmio contra o Brusque no Campeonato Brasileiro de Série B. É porque é um esporte diferente, né, César? Futebol não foi exatamente o que a gente viu ontem no interior de Santa Catarina. Pois é, os reforços do Grêmio que estrearam ontem, né, em razão da competência da diretoria em colocar para jogar, acabaram não tendo uma grande atuação, e claro que eu estou fazendo uma ironia. O Grêmio repetiu o que fez em todo o turno. Ontem nós temos o fim de uma primeira etapa, né? A primeira etapa de 18 jogos, de 19 jogos, 10 jogos do Grêmio fora de casa. O Grêmio empatou 8 partidas e o Grêmio fez uma vitória e uma derrota fora de casa. O Grêmio foi o quinto melhor aproveitamento, sabia disso, o Ribeiro? Sim. O quinto melhor aproveitamento fora de casa, com 36%. O Grêmio fez 36% de aproveitamento fora de casa no primeiro turno, o que indica muitas dificuldades. Eu espero ver um Grêmio diferente a partir da chegada dos reforços, das contratações que a gente aguarda pelo BID aí para poder ver em campo, porque o Grêmio realmente foi muito abaixo do que a gente esperava. Eles não estão inscritos ainda? Eu estava vendo o rapaz aqui, ele vai estrear no Corinthians hoje, tá todo mundo, o Lucas Leiva já alugou apartamento, já mobiliou o apartamento em Porto Alegre. Por que esses caras não estão jogando ainda? Baldasso. E agora entrando no... Posso guardar esse assunto para depois? Não, mas é que vai ser difícil segurar. Dá um teaser da tua raiva, tá? Porque esse assunto BID, Lucas Leiva, Guilherme, Grêmio, a gente vai abordar depois. Antes eu quero falar um pouquinho ainda sobre o jogo, tá, César? Uma frase, tá? Uma frase. O que acontece nessa relação do BID com o Grêmio, da inscrição dos jogadores, é o retrato da incompetência do Grêmio e o motivo do Grêmio estar onde está. Ribeiro Neto, o empate do Grêmio ontem fora de casa. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que o empate foi um excelente resultado para o Grêmio. Né? Se não porque o Grêmio jogou muito mal, não jogou absolutamente nada, né? Porque mesmo que a gente soubesse que o jogo ia ser mais físico do que técnico, campo apertado, gramado duro, né? Estádio alagar o chão, tá tudo bem. Mas o Grêmio não jogou nada. Né? Então, o empate é muito bem-vindo. Também é verdade que o resultado diante do contexto que está o Grêmio na tabela foi excelente. Porque o Grêmio, ele está numa diferença em relação ao quinto colocado muito confortável. Muito confortável. Então, o resultado... Os resultados paralelos foram muito bons, lugar. Então o Grêmio está flanando numa marola. Né? É uma coisa, uma tranquilidade e tal.
Se a gente analisar só dessa forma, pragmaticamente, nós encerramos o programa e está tudo bem, viva o Grêmio. Só que é o Grêmio, não é o Brusque. Né? E aí está toda a diferença. A gente importa para a gente o desempenho do Grêmio, as individualidades, os conceitos do seu treinador, as decisões da direção, tudo o que a torcida pensa, que é o mais importante. Então, todo esse pacote, ele é mais importante até que o pragmatismo. E dentro disso, a gente não pode passar pano naquilo que vem sendo assim, foi uma vírgula dentro dessa evolução que tínhamos. Só que eu avisei, o Grêmio vinha de dois grandes desempenhos contra adversários inqualificáveis dentro da arena. Isso é inqualificável também. Saiu do conforto da arena, já teve dificuldade. Então, vamos com calma, porque o caminho é longo. Baldasso, ontem foi o jogo que tu pegou um balde de pipoca. Hoje eu vou me divertir. Hoje eu vou ver um jogo horrível do Grêmio. Eu não tô mais secando o Grêmio na Série B porque não precisa mais. O Grêmio vai subir. Isso é inútil. Eu tô saboreando o Grêmio na Série B, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu acho que esse assunto ainda não foi tratado aqui no programa. E foi tratado na coletiva do Grêmio ontem. O Denis Abraão disse que o Grêmio teve muito menos intensidade que o adversário. E vai ter, sempre. Não tem como eu cobrar. Os jogadores do Brusque que estavam em campo ontem são jogadores que estão buscando espaço no mercado, que têm salários baixos e que estão jogando a grande competição da vida deles. Com exceção Pará, o Wallace Reis, exceção. Que correram mais que os do Grêmio também. Os jogadores do Grêmio não vão entrar nessa vibe na Série B nunca, a não ser que tenha um super jogo decisivo, uma batalha dos aflitos que precisa ganhar. O Grêmio vai precisar ganhar sempre na bola. Quando o Grêmio não tiver bola, o adversário em todas as questões que estão no entorno da bola vão ser mais fortes que o Grêmio. Ontem nós vimos um time enlouquecido, elétrico em campo e pior que o Grêmio, fazendo frente ao Grêmio, porque o Grêmio estava tentando jogar bola. Tu não vai conseguir tirar do Jeromel uma super entrega fora, os 115% de entrega, porque o Grêmio não queria estar jogando essa competição. Esses jogadores estão cumprindo tabela. E a única possibilidade do Grêmio conseguir resultados na Série B, e está conseguindo, é na bola que o Grêmio tem mais que os outros. Quando precisar da intensidade, o Grêmio não vai conseguir. E aí, César, eu quero te trazer para a terra ainda. Eu ainda acho que tu vai conseguir falar sobre o jogo de ontem, César. É que o jogo, ele é... Estava muito bem ontem na jornada, estava te ouvindo atentamente, César. O jogo eu falei bem. Você está muito bem. Não, é que não, o que é a partida do Grêmio? Para mim, o Bitelo mais uma vez foi bem, o Vijaçante relativamente bem, os laterais são inqualificáveis, o lateral esquerdo do Grêmio é uma coisa... Não, o lateral direito do Grêmio, com todo respeito, desculpa, assim, eu não quero... Está desculpado. Ele é um jogador de Série C, que pontualmente está disputando a Série B. Vamos falar a verdade. Mas o esquerdo jogou ontem o Diogo Por Barbosa. que não jogou o Nicolas? O Nicolas teve gastroenterite e não viajou. O Diogo Barbosa foi o responsável pelo gol do adversário ontem. Pois é, Ele que estava na marcação. Só que, posso dar só um detalhe, o Denis Abraão falou na entrevista coletiva que o Nicolas havia treinado pela manhã. No CT Presidente Luiz Carvalho. Eu não consigo entender algumas coisas, mas esse não é inqualificável. Vamos esse é bom. tentar. Esse é comum, né? Que já é melhor do que qualificável. O que acontece com o Grêmio? Ontem, por exemplo, o Grêmio foi enfeitado. É o Ferreira estava enfeitado ontem. É aí que está. O Diego Souza, por exemplo, que a gente fala, o Diego Souza está resolvendo jogos em Porto Alegre. Quando o Grêmio joga fora de casa, o Diego Souza não toca na bola. É que o Grêmio não é tocar, ele não toca na bola. O Diego Souza, quantas vezes o Diego Souza tocou na bola? Tu lembra que eu falei que o Grêmio ia jogar com uma certa naturalidade? E eu estava otimista por causa disso. Eu achei também. Esse espectro que eu falei aqui já era antes do jogo, né? Ou seja, esse cenário confortável, na distância. Eu achei também. Eu achei que o Grêmio vai jogar mais solto e vai jogar melhor. Não, isso deu o reverso, o mundo reverso, como você fala, isso deu uma certa empáfia pro time. Sabe que eu tive a primeira manifestação minha na jornada ontem, Tiago, primeira frase que eu fiz na jornada foi: o Grêmio está mais seguro. Sim. Mais maduro, tu falou. Mais maduro. Porque exatamente por esse sentimento que tu tinha, eu estava tendo na jornada. O time não se assustou com aquela pressão inicial, começou a dominar a bola e tal. Mas aí ele entrou num marasmo, como se as coisas tivessem... nós estamos aqui, mas isso aqui vai passar. Mas então, é aquilo que eu falei, Mas Baldasso... Tu não vai ter uma entrega especial. Os caras Não é entrega especial. Tu tem que jogar mais. O Grêmio, se eu tivesse o retrato do jogo sozinho ontem, eu até entendo o que tu fala, Baldasso. Agora, nós estamos falando de 10 partidas. Não é 2, é 10 partidas. Cara, 10 jogos, Baldasso. O Grêmio empatou
8. O Grêmio ganhou 1 e tu lembra como ganhou? Vocês lembram como ganhou? Que é o jogo contra o time do Operário, que foi horroroso. E perde para o Cruzeiro, que eu tiro da discussão porque eu acho que pode perder para o Cruzeiro. Como pode perder para o Vasco, como pode perder para um ou outro bom time fora. Mas tu empatar 8, eu não posso chegar aqui e dizer, faz parte do planejamento, porque fizemos o ponto fora e vencemos. Não pode empatar 8 com o Operário, Vila Nova, Ituano, Brusque. Não pode. Aí ontem a discussão era muito parecido com o Campeonato Gaúcho. Só faltou um detalhe. No Campeonato Gaúcho a gente ganha. Né? Não, mas não é verdade. É tudo igual ao Campeonato Gaúcho. O estádio é igual, o gramado é igual, a torcida é igual, tem lá aquela relação. Tem uma coisa que não é igual. Tudo igual. Sabe Só tem uma coisa que não é igual. Sabe por que no Gaúcho entrega mais? Porque o rival está jogando também. Aí tem que fazer frente ao rival, tem que fazer melhor pontuação que o rival. Mas eu não vou entregar tudo pro anímico. Eu não vou entregar tudo pro anímico. Mas não dá para entregar tudo pro anímico, porque quando o anímico vai necessariamente ser inferior que do adversário, como tem sido, e eu não cobro tanto o Grêmio por isso, tu tem que vencer na bola. O Grêmio em casa vence na bola. Porque a gente sempre sabe que o Grêmio na Série B não vai ser o anímico que vai subir. Não vai, porque o anímico dos outros vai ser mais importante que o do Grêmio. O Grêmio tem que ter todo o resto mais do que os outros. Tu acha que o Diego Souza acorda de manhã e diz o seguinte, uau, hoje é o dia. Vou pegar o Brusque hoje. Vou pegar o Brusque hoje. Ele vai fazer isso quando ele pegar o Flamengo, cara. Mas me desculpe, Baldasso. Tá bem, mas pegando o exemplo do Gauchão, tu tem que ganhar alguns jogos. Se o Grêmio tivesse ganho... Mas aí tu não, o que o César fala é sobre uma intransigência. Tudo bem, tu não precisa ter essa motivação para, eu vou ganhar do Brusque. Porque não tem. Naturalmente, o Grêmio ganharia do Brusque. Mas tu tem que ter uma indignação de, peraí, pro Brusque eu não posso perder. Pro Brusque eu não posso perder, pra esses caras aqui eu não posso perder. Mas aí eu não acho o Brusque o pior do mundo, dos mundos. Não, tô citando o Brusque, coitado do Brusque aqui. O que eu tô querendo dar, o exemplo que eu quero dar é o seguinte, nós temos uma fatia grande, nós não temos um jogo, é grande a fatia. Só que aí é o seguinte, cara, eu entendo a indignação pelo mau futebol, eu entendo a indignação pela acomodação, só que é o seguinte, cara, para efeito de tabela, a coisa tá andando bem. Para efeito de tabela, o Grêmio tá folgado na frente. Empatar, ganhar em casa. Cara, desconsidera que é o Brusque, desconsidera tudo. Tu pega um campeonato que tu tem que estar entre os 4 melhores. O Grêmio tá ganhando em casa e tá empatando fora. E assim, lembram aquela enquete que nós fizemos? Eu não sei se foi ontem ou anteontem, né? A evolução do time do Grêmio. Eu votei nos adversários que são muito frágeis. É isso. Não, pode ir. Depois da tua tese. A tua tese vai encerrar. O Grêmio... Com chave de ouro. Foi antes de ontem a enquete. Os adversários do Grêmio são inqualificáveis. Então o Grêmio, mesmo com todos os problemas, tá flanando e vai subir sem sobressalto. Flanando. Vamos flanar com ele que não acordou feio, ao contrário de João Batista Filho. Tem acordado bonito diariamente. Diogo Rossi, na Central Bandeirantes do Esporte, vai trazer pra gente a palavra de Roger Machado, que analisou o empate de ontem contra o Brusque. Diogo, tudo bem? Tudo bem, Tiger? Pois é, né? Depois desse empate aí contra o Brusque, mais um resultado fora de casa que o Grêmio não conseguiu vencer, o técnico Roger Machado fez uma avaliação sobre a forma como o Grêmio atuou fora de casa e, diferente de algumas outras oportunidades, o técnico não gostou muito da forma como o Grêmio esteve diante do seu adversário, o técnico Roger Machado. Foi um jogo diferente mesmo, para menos, né? A gente não encontrou o time do campo, teve dificuldade de colocar a bola no chão para jogar. Senti no primeiro tempo, pelos encaixes do Brusque, a gente tentando buscar umas bolas em mais profundidade, porém o Brusque se espalhou no campo e sobrava muito jogo pelo centro, né? Na verdade, nós tínhamos que nos aproximar mais, né? Eu senti o time distante, principalmente meus jogadores de beirada, quando estavam por dentro, estavam muito colados na linha defensiva. Isso fazia com que a gente estava jogando quase com pouca gente para fazer levar essa bola para o adversário. Mas mesmo assim, em momentos que a gente colocou a bola no chão, a gente teve alguma lucidez, inclusive no momento do gol. Mas a característica do jogo talvez não fosse essa. Isso sim, talvez o adversário, por conhecer melhor o campo, estar em casa, conseguiu organizar melhor suas ações. Pesou muito a área e cruzou muito a bola para a área.
as oportunidades que a gente teve para chegar no final do campo, a gente ainda insistia, ainda querer ficar com a bola pertinho para tentar envolver o adversário, e o campo dificilmente estava permitindo esse tipo de jogo. A gente vai virar a chave agora, Pedro, para falar sobre o jogo do Inter, né? Que logo mais enfrenta o São Paulo às 8h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. E o Diogo Rossi vai trazer a escalação colorada para enfrentar o São Paulo hoje, Diogo. Vamos lá, Tiger. Vamos falar desse time do Internacional que vai a campo hoje contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o técnico Mano Menezes deve escalar o Inter com o Daniel, o Heitor na lateral direita, Moledo, o Mercado e na esquerda o Moisés. O meio-campo do Internacional terá o Edenilson, Gabriel e o Depena. E lá na frente o Maurício armando o time, Pedro Henrique e Alemão, a escalação colorada na noite de hoje diante dos paulistas, Taigor. É isso aí, tá um Moledo ali meio colocado em cima do lance do lado do Mercado, porque, Baldasso, essa a grande alteração do time do Inter para enfrentar o São Paulo hoje. O Mano, ele tem falado sobre esse rodízio que ele quer fazer na zaga. Vai jogar Moledo, vai jogar Mercado, vai jogar Kaique, vai jogar Vitão. Hoje são os mais experientes, Moledo e Mercado, em um jogo fundamental e jogo gigante, Baldasso. E tem a questão do gramado também, né? O Mano disse que não vai botar o Moledo em gramado sintético. Foi sintético contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras era um sintético também. Então hoje joga o Moledo. Alguém falou para mim ontem, Baldasso, é pra gente sentir o gostinho da final da Sul-Americana. Primeiro, Inter e São Paulo não estão na final da Sul-Americana ainda. Segundo, são times completamente diferentes. O Internacional está completamente desfalcado para o jogo de hoje. O Inter segue com os mesmos problemas, que o Inter não tem os dois laterais, não tem Alan Patrick, não tem Tyson, o Wanderson vai pegar no máximo o banco de reservas, então nós estamos cheios de problemas, e o São Paulo também. O São Paulo, primeiro, que ele não tem o seu melhor jogador. Patrick está suspenso. Se vocês estão vendo algum jogo do São Paulo, vocês não... Se ninguém aqui persegue o Patrick, vai concordar comigo. O Caleri joga vôlei, né? Melhor jogador do São Paulo hoje, quem vem jogando mais, participando de mais gols, pode pegar o SofaScore, que vocês adoram, e tudo. Melhor jogador do São Paulo é o Patrick, tá? Patrick tá fora, Caleri tá fora, Jandrei tá fora, Miranda tá fora, vem com 16 guris no banco. Então é um jogo diferente do que vai ser os próximos Inter e São Paulo, quem sabe, numa final da Sul-Americana. Agora, eu considerei um empate contra o Atlético Paranaense um bom resultado, tá? Eu considero um empate contra o Palmeiras no próximo final de semana um bom resultado. Desde que vença hoje. Desde que vença hoje. Senão esses empates ficam frágeis. Se tu vencer hoje, tu pode empatar esses dois jogos da volta. E o jogo, ele tem um ingrediente, Ribeiro, que são os desfalques do São Paulo, né? O São Paulo tá com 12 desfalques, isso influencia no jogo, o Inter tem que ganhar hoje. O Inter também, né? Mas perto... não 12, mas tem bastante desfalques também. Baldasso, perto dos problemas que o Inter tem, né? O São Paulo vem com um time juvenil, né? Não. Aliás, eu não vou nem me estressar. Eu sei que daqui a pouco nós vamos palpitar na KTO e tal. Né? Não, se é pra gente não se estressar aqui, vamos embora. Não vou me estressar. O Inter ganha e ganha sem drama. Sem drama, ganha tranquilamente, porque o Internacional no Beira-Rio é um time seguro, né? Claro que sobressaltos sempre podem existir, mas eu não acredito. Acho que o São Paulo vem muito, muito fragilizado e o Inter vai ganhar com naturalidade, sem problema nenhum. Bom, César, jogo do Inter contra o São Paulo hoje. Quero saber que horas nós vamos falar do bid do Grêmio. Coloca a tarja aí, Pedro. A tarja, Pedro Oliveira, Chiclete, pessoal lá em cima da KTO, porque a gente vai apostar agora nesse compromisso importante do Internacional. Ribeirinho, Inter e São Paulo, vai no palpite. Sem muita coisa, não vai ser um grande jogo, mas vai ser um jogo interessante de se ver. Inter 2-0, sem nem É o meu palpite, 2-0 palpite é o mesmo do Ribeiro Neto. 2-0. Eu acho que a gente vai de 2-1 Internacional hoje. A gente continua nessa insistência. Futebol gaúcho e que vou apostar na KTO em 2-1 Internacional. O São Paulo é um time perigoso. Continua querendo enganar a galera. Né? Isso, querendo mentir para as pessoas, Tiger. Gente, o negócio é o seguinte, ó, hoje eu tenho uma relação afetiva com a partida. Partida de São Paulo, afetiva. Porque o Inter em São Paulo, tu te lembra lá 2006, tu secando e não dando certo? Não me lembro Rogério de nada. Ceni, tu Na gosta verdade, muito. eu não curte muito o Rogério Ceni. 2006 eu dormi, eu odeio o Rogério Ceni. Tu dormiu 2006 inteiro? Todo 2006 eu dormi. Não, 2006 não, depois do Gauchão eu dormi tudo, todo tempo. Mas, hoje tem Rui Costa em Porto Alegre. E? O diretor executivo Já sei, vai jogar do com a São 7. Paulo, Vai jogar com a 7. que é criado nas categorias, nas forças políticas tricolores. sei. Tem Rafinha hoje, por isso a tua relação de Luciano afetiva com joga esse ou jogo. não? Luciano joga ou não? Luciano joga. Luciano joga. Alisson. Então,
Tem Alisson hoje. Vocês estão O Alisson vendo, vai jogar? vocês estão vendo que tem bullying aqui. Tava falando de Rui O Alisson Costa. tá fora, desculpa. Rui Costa, criado. Alisson não joga. Crescemos as nossas chances. Estamos muito bem. Então o São Paulo hoje vai colocar toda a sua força de categoria de base para jogar aqui, veio com o time sub-11 e vai fazer muito enfrentamento com o Inter e eu espero, portanto, uma vitória do São Paulo, 2 São Paulo Internacional 1, o Inter que vai estar muito bonito lá, o Beira-Rio, com muita gente lá, 15 mil pessoas, o estádio lotado. 25 então, é a previsão. Nós vamos ver Que é pouco, uma né? grande partida do time de Rui Costa, o São Paulo, do treinador, como é que é mesmo o nome dele? É o Rogério Ceni. É o treinador. Esse aí. O 25 mil, não sei se é pouco, Ribeiro. Acho que não, Não, é não muito. é, não é. Não é, mas Por que 25 o Inter mil não consegue avançar no Não, seu a- número de torcedores, meu Deus do céu? O Inter não avança. Não, avançou. Não, ó, O Inter botou... Gente, peraí. Portões 13 e 7 Aí é que esgotados, tá? E é possível que passe. 25 é quase 30. O Inter avançou. O Inter jogou com o 9 de outubro, que era um jogo decisivo da Sul-Americana, com 17 mil pessoas no Beira-Rio. pouco. O jogo. Aumentou. Agora falando Só, muito sério eu aqui, vou, vou passar aqui, César, a escalação do São Paulo. Um abraço pra Cateote, registra lá, coloca o cupom DONOSTV, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Eu tenho a escalação do São Paulo, tu quer falar eu antes? só queria dentro, aquele jogo do Inter contra o Colo-Colo mudou o patamar de torcida do Inter. Claro. E eu tô falando muito sério aqui. O Inter tinha, e eu tô com o Baldasso, estava trabalhando na casa entre 10, 15, 18 e agora está trabalhando entre 23 e 30. Continua muito pouco. 30% Não, mais. continua Não, mas é pouco, que é tu outra não vai coisa. de 10 para 40, né? Tu vai de 10 para Mas 20, para 25. o fato é que subiu o patamar, Claro. que foi o que a gente detectou no próprio dia, né? Muito ajudado por diminuição de preço de ingressos também, né? Também. O ingresso para não sócio caiu de 100 para 40 reais. O Isso fato, ajuda muito. o fato é que o Inter está trabalhando muito bem isso, tanto na parte social, como o Inter tem 2 espaços no Beira-Rio, com ingressos muito mais baratos, e esses espaços é que estão fazendo a média crescer. É isso aí. Ó, time do São Paulo hoje. Por que o Rafinha não joga, ô Pedro? Thiago Couto, Igor Vinícius, Diego Costa, Luizão e Wellington. Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. Igor Gomes, Luciano e Éder. Igor Gomes é um belíssimo jogador. Não, Vou te bom dizer, jogador. Tem bons jogadores aqui. Bom time. Claro, Gabriel Neves, o cara Não é que ruim, o não. Inter tentou Bom, contratar não é ruim, 40 vezes. Não, time. não é Ataque barbaridade. experiente com o Luciano Esses e dias Os Éder. eu problemas que o São Paulo tem, o Inter também tem. Gente, a gente está esquecendo que nós estamos jogando com o lateral direito reserva, estamos jogando com o lateral esquerdo reserva, que o meu meia titular está fora e o reserva dele está fora também. E é nada mais, nada menos que Alan Patrick e Tyson, que são as duas principais referências técnicas do time. O Wanderson, que é o melhor atacante do Inter, está voltando hoje para ficar no banco. O Inter está cheio de problemas, Esses cara. dias eu tive uma discussão sobre o Igor Gomes. Eu acho bom jogador. É muito bom jogador. Nota 5, excelente. Ah, tá. Esquece o Ribeiro da discussão. Não, mas é que é aquela história de categoria de base. A gente vê esses. Eu acompanho muito São Paulo, gosto muito de São Paulo. O São Paulo sempre foi um grande celeiro de jogadores jovens. Sempre revelou muito bons jogadores e tem uma geração muito boa vindo aí. O Lisieiro não joga hoje, né? Não é um grande desfalque, mas é outro que também foi lançado pelo São Paulo. Diogo Rossi, Roger Machado, tem mais trechos dele aí após o empate de ontem contra o Brusque? Pois é, Tiger, e foi uma avaliação que o técnico fez do encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem o Grêmio contra o Brusque fechou o primeiro turno com 19 partidas disputadas e o técnico está fazendo uma avaliação de como que o Grêmio esteve nestes primeiros 19 jogos da competição nacional. Vamos ouvir. No jogo passado, falando a respeito, né, da projeção e do percentual, a gente está perto de 60% de aproveitamento. Né, fazendo uma comparação com as duas divisões, na A e B, isso é uma posição, um aproveitamento de segundo colocado. Né? A questão é que tanto Cruzeiro quanto o Vasco nos primeiros arrancaram muito bem, né, descolaram rápido, né, do bloco, que teve que fazer um campeonato de recuperação como a gente fez. Mas então, dentro das nossas projeções está assim, né? Está assim. Né? Tem um outro ponto, talvez a derrota que a gente teve dentro de casa para a Chapecoense, um ponto que poderia ser contabilizado, porque a gente jogou bem a partida e foi uma fatalidade. Né? Ter mais uma vitória fora de casa, que seria possível também. Pegar aí o jogo do Ituano, que nós tomamos um gol aos 49. E hoje não conseguindo sustentar mesmo num jogo abaixo o resultado de 1-0, mas eu acho que está dentro do planejamento, um pouquinho para menos, né, mas dentro do planejamento sim. Diogo Rossi, vem pra cá porque eu quero abordar contigo o assunto Beach.
Hoje, no Atualidades Esportivas, primeira edição, brilhantemente comandado pelo Luiz Henrique Benfica, o Diogo Rossi falou sobre uma aula que ele recebeu sobre bid. Porque tem Lucas Leiva, tem Guilherme, tem Tassiano, jogadores que precisam ser regularizados. O Grêmio vai regularizar esses jogadores. O que falta para isso, Diogo Rossi? Pois é, Taigor. Tá faltando, na verdade, um pouco mais de velocidade por parte do Grêmio, pelo que eu pude entender esta manhã. São negócios bem fáceis de serem interpretados. O Grêmio depende de um certificado internacional de inscrições que vem das federações que detêm os direitos dos atletas. Na Itália, o Lucas Leiva, na Turquia, no caso do Tassiano, e no mundo árabe, para o caso do Guilherme. A partir desse momento, o Grêmio tem que tomar atitude para inscrever esses atletas. O exemplo que foi me dado foi o do próprio Corinthians, por exemplo. Time que já conseguiu ativar 4 contratos no sistema do BID, ou seja, no sistema de inscrição de atletas. O sistema do Grêmio é letárgico, é lento. O Grêmio tem dificuldades para fazer isso. E o Tricolor, até me foi dito o seguinte, se não conseguir inscrever os 3 reforços até sexta-feira, vai beirar o surrealismo, porque não é um processo muito complexo para ser feito a partir do momento que a janela de transferências fica aberta. O Denis Abraão ontem, depois do jogo contra o Brusque, disse que confia no trabalho do departamento jurídico tricolor e que esses atletas estarão inscritos para sábado e vão poder jogar contra a Ponte Preta. Garantir eu não posso, porque não depende do Grêmio. Porque se dependesse do Grêmio, tudo já estava pronto. Porque o nosso jurídico está muito atento, nosso jurídico é muito competente e está atento a tudo e a todos. Agora, a burocracia internacional é violenta. Conforme relatou o Roger aqui, o Tassiano é mais fácil, porque ele foi devolvido ao clube de origem. Agora, as outras 2 contratações, não. Se trata de um TMS, se trata de um contrato internacional, passa pela burocracia toda, aqueles processos que todos os passos têm que ser seguidos, todos eles tudo que o Grêmio tinha que fazer, o Grêmio já fez, o Grêmio já tomou todas as medidas que tinha que tomar, agora nós estamos dependendo da resposta por parte da CBF em relação aos trâmites internacionais. Agora, estamos muito otimistas, sim, com a presença desses 3 jogadores à disposição do Roger para o jogo de sábado contra a Ponte Preta. E esse é mais um, digamos assim, indicativo, né, de que nós podemos ter casa cheia e deveremos ter a casa cheia, porque esses 3 jogadores poderão estar à disposição do Roger e, dentro do possível, o Roger vai colocar da melhor maneira que ele entender. Denis Abraão, ó, eu vou já botar para o César Cidade Dias falar sobre isso, eu só coloco o Diogo Rossi, consultor sobre BID, à disposição também do Grêmio, se alguém tiver alguma pergunta sobre BID, pergunta. A melhor foi tu perguntando para o Diogo, o que está faltando para o Grêmio inscrever os jogadores, e o Diogo, um pouco de velocidade por parte do Grêmio. É que, gente, para mim isso aqui, eu vou ler alguns nomes para vocês. Vocês sabem quem é Fernando Luiz Rosa? Não. Fernandinho, volante. Fernandinho, volante, inscrito pelo Atlético Paranaense. Yuri Alberto Monteiro da Silva. Esse eu não sei Esse quem é. É o do Corinthians. Miguel Ángel Merentiel Serrano. Ángel, eu não faço questão de conhecer. Inscrito Todos vieram de fora. Pelo Palmeiras. Todos vieram de fora. Arturo Erasmo Vidal Pardo. Vidal. O Vidal, inscrito pelo Flamengo. Christian Pavon, inscrito pelo Atlético Mineiro. E por fim, só para representar um pouco do que o Grêmio virou, Everton Soares, o Cebolinha, inscrito pelo Flamengo, uma contratação feita junto ao Benfica. O que eu quero dizer com isso? Eu juro para vocês que eu não sei se a culpa é do Denis Abraão, eu não sei se essa manifestação do Denis Abraão, que é uma demonstração até eu fiquei com vergonha dele, porque o Grêmio ontem justificou também que poderia ter os reforços se tivesse tido a inscrição, porque os jogadores fisicamente estão bem e poderiam dar contribuição. E ontem, se o Grêmio tivesse vencido, o Grêmio hoje seria segundo na Série B. Mas isso aqui, gente, e é fato, não esqueçam a minha opinião, isso aqui é a representação, isso aqui é a fotografia da incompetência do Grêmio e do que o Grêmio virou. O Grêmio era um clube de excelência. O Grêmio era um clube que tinha todos os departamentos que se comunicavam de uma maneira muito legal e o Grêmio foi referência sul-americana há não muito tempo atrás. Pois hoje o Grêmio perde para a burocracia.
e a burocracia interna. A gente jogar no colo da CBF termina quando a gente mostra que Atlético Paranaense, que Atlético Mineiro, que Flamengo, que Palmeiras fizeram o que o Grêmio poderia fazer. Esse não depende do Grêmio que o Denis falou, não se justifica. Não se justifica porque 5. Se fosse só o Flamengo, eu e tu iríamos Não, dizendo... não, só um pouquinho. Eu vou fazer um contraponto aqui. Vai. Se sacrificando pelo debate com o Ribeiro Neto. Tu acha, assim, ó, tu tem um cara experiente, inclusive já foi diretor de futebol. Um bom diretor de futebol. Sabe que tu é queridinho, né? Tá, vai pra crítica agora. Cara, o Grêmio não quer essa demora. Tu acha que o Denis Abraão, com os problemas que ele tem, ou os executivos lá eles querem isso? Onde é que tu vai chegar? Algum problema está acontecendo. Ribeiro, O que nós estamos aqui opinando sem saber qual é o Não, só um pouquinho. Ribeiro, eu vou lembrar de tempos idos. Tempos idos em que o cara que vem de fora do Brasil, especialmente o estrangeiro, né? Ele precisava chegar o documento do clube, precisava visto de trabalho. Cara, Inter e Grêmio tinham pessoas em Brasília. Inter e Grêmio tinham representantes em Brasília para agilizar junto ao consulado, visto, não sei o que e tal. É evidente que o Grêmio queria que todos estivessem inscritos. O que está acontecendo é que o Grêmio está sendo incompetente, porque todos os outros estão conseguindo. Só que hoje existe uma coisa chamada tecnologia, do computador Tá, e acabou. e para saber lidar com a tecnologia precisa ter competência para isso, né? É óbvio que o Grêmio não quer ter essa demora para inscrever os jogadores, mas é óbvio também que o Grêmio não queria cair. Gente, o que aconteceu? O Grêmio caiu. Eu tenho que acionar o Diogo, César, para que o Diogo explique, porque o Ribeiro disse que a gente está falando aqui algo sem saber. Não, o Diogo tem explicação de por que o Grêmio não conseguiu até agora inscrever esses jogadores, né? Existe eu até fiz essa pergunta para a pessoa com quem eu conversei essa manhã e que bom que o César está sentado. A pergunta que eu fiz foi a seguinte, Tiger: se o Corinthians, o Flamengo e o Atlético Mineiro, eles eram mais influentes que o Grêmio, ou eram mais ricos do que o Grêmio, ou se havia uma terceira opção. E a pessoa me respondeu o seguinte: os advogados destes clubes trabalham. Essa foi a resposta. Meu Deus O Grêmio tem um reconhecimento por quem trabalha nessa área de que o Grêmio tem um processo incompetente para escrever o que a gente está vendo agora, porque é quarta-feira e ninguém está inscrito. Como é que funciona o departamento jurídico do Grêmio? É vice-presidente jurídico político? É terceirizado? Como é que é? É vice-presidente jurídico político e tem os advogados contratados que prestam serviço. Não está funcionando, né? Mas eu confesso para vocês, nessa hora eu não quero pontuar o departamento. Porque é o Grêmio, né? Porque é o Grêmio. O Grêmio que tá... É um processo administrativo, é o Grêmio, né? que está pagando. Então, como eu não tenho acesso ao final da informação lá, não consigo saber qual departamento deixou de mandar algo aqui ou ali. O fato é, a estrutura do Grêmio, e aqui não vou repetir, não é a minha opinião que está valendo aqui. A estrutura do Grêmio não escreveu os caras segunda-feira. O Ribeiro simplifica dizendo, o Grêmio queria. Eu também quero muito algumas coisas que eu não tenho, tá? Eu também quero. Eu acabei de ouvir o Denis Abraão falar o seguinte: o Grêmio fez tudo o que tinha que fazer. Tô surdo ou não? Tá, não tô surdo, né? Mas tu escuta o Denis Abraão, ele mentiu? Não, mas tu acredita no que o Denis Abraão fala, pelo amor de Deus? Talvez ele não tenha mentido, mas ele talvez não saiba que o Grêmio não fez tudo o que poderia fazer. Ou pior, vamos considerar que tu tem razão. Na visão dele, o Grêmio fez. Vamos considerar, o que o Grêmio fez não é o que o futebol está fazendo hoje. O que o Grêmio fez não... Ribeiro, tem uma coisa que é fato. O quê? Os outros escreveram, o Grêmio não, Ribeiro. Acabou a discussão. Não interessa porque... Eu quero fazer mais uma pergunta. O Grêmio tinha 3 jogadores, um que era um empréstimo voltando e 2 contratados. Sendo que um terminou o contrato, né? Um terminou o contrato lá, não foi nem contratado, né? Um encerrou o contrato dele. Aí, isso é fato. O Corinthians escreveu 4 caras nessa situação. O Atlético Mineiro escreveu 2. O Atlético Paranaense 1. O Palmeiras 1. O Flamengo 2. E o Grêmio não escreveu nenhum. Não tem discussão. César, eu tenho uma pergunta que é crucial para fazer para o Diogo, porque a gente está falando aqui dos fatos e das informações. Diogo Rossi, tu falastes hoje no Atualidades Esportivas, primeira edição, espero... Não estou cometendo nenhuma indiscrição, porque tu falou no ar. O responsável, o Grêmio tem um especialista em bid, né? É isso? Explica essa história. A informação que eu trouxe hoje no Atualidades, né, na Rádio Bandeirantes, foi a seguinte, Tiger. O homem que mais entende de bid no Grêmio estava de férias até segunda-feira.
Não, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Estão brincando com a gente, cara. Isso é brincadeira com a gente. No único momento do ano que o Grêmio precisa inscrever jogadores do BID, o homem responsável pelo BID do Grêmio estava de férias. Isso é a fotografia. Isso eu tô falando, isso é stand-up comedy. Isso aqui dá pra fazer isso é comédia. Isso aí é a fotografia do Grêmio de hoje. É a fotografia do Grêmio de hoje. O que fizeram com o Grêmio. Tem que pedir demissão em massa. Tem que ter vergonha na cara. Isso é mas é um dia só. Não interessa. Isso aqui nós estamos falando de 400 milhões de faturamento, gente. 400 milhões, 10 milhões de seguidores. O Grêmio tem 10 milhões de aficionados. O Grêmio não pode ser motivo de... Eu entendo, eu te entendo. Mas não é me entender, Ribeiro, tu não tem que me entender. Para de passar Não é pano, discussão, Ribeiro. Tu não tem que proteger ninguém. Ribeiro, me desculpe. Ribeiro, só te peço o seguinte. O quê? Não é a mim. Eu quero que tu olhe os fatos. Tu tá vendo um mundo paralelo, cara. Não. Eu assim, ó. É porque, vou de novo pra frase de ontem. Tu é um comentarista de meio espaço. Uma parte na terra e outra no espaço. Gostei que a gente partimos pra ofensa. Gostei. Não é de todo ruim, de vez em quando. Não, mas pelo amor de Deus, cara. Como é que você vai proteger isso aí? Eu tô curioso. Só olha o fato. Eu só vou te dizer uma coisa, o Meneghetti tirou férias aqui, tu tirou as férias do João Batista Filho, tá? É verdade. Porque o João Batista tá aqui. É verdade. Tu vai defender que o cara do BID do Grêmio esteja de férias no momento do BID. Não é bem isso. Porque, ao mesmo tempo que aqui, porque todo mundo tem direito a férias, eu quero dizer isso aqui. Tá bem. Tá. Em segundo lugar, quer dizer que todo mundo tem um substituto. Né? Sim. Aqui nós temos também, os caras saem de férias, tem alguém para substituir. Pode não ter a mesma capacidade, o mesmo talento, mas com um perfil diferente, mas tem o substituto. O que eu disse, a informação do Diogo Rossi ela é gravíssima, né? Porque ela denota o quê? Que o Grêmio está negligente. Essa é a informação que vem a opinião, a leitura, melhor dizendo, que vem da informação do Diogo Rocha é que há uma negligência. Bom, sim. Agora nós vamos fazer uma leitura com base nas outras informações. O especialista do Grêmio em BID está de férias e, por causa disso, agora é a minha leitura, houve dificuldade na tramitação, correto? É uma leitura. Eu não acredito. Tá bom. Eu não acredito. Tá. O Grêmio, você tem que respeitar o tamanho do Grêmio. O Grêmio é muito grande, tá, tem uma estrutura milionária, paga salários estratosféricos para os seus funcionários. Eu tenho certeza que é outro problema e não esse. Tá bom. Eu tenho certeza. Menos mal que agora eu entendi que tu tá ironizando. Isso. Porque se fosse verdade o que tu tá dizendo, seria um problema. Eu quero ir com o Diogo Rossi, porque agora a gente vai falar sobre Internacional e o mercado da bola. O Baldasso ele vai ficar pistola daqui a pouco, mas antes eu vou adocicar ele. Diogo Rossi, Wesley Moraes, aonde está neste momento, Diogo Rossi? Na Espanha, Taigor Jank, fazendo exames no Levante da segunda divisão do futebol espanhol. O Inter conseguiu repassar o Wesley Moraes, o Aston Villa não queria ele de volta, então o jogador foi repassado para atuar no Levante e deixa de ser jogador do Internacional e abre um espaço financeiro muito positivo dentro da folha colorada a partir de agora, viu, Taigor? Importante, a gente vai debater isso e vai debater as consequências disso, porque o Inter vai investir pesado no mercado de transferências. Se o Wesley Moraes saiu, o Inter vai ter um pouco mais de grana para investir nesse 9. Só que não tem muita notícia boa agora, né, Diogo Rossi, sobre esse 9, não. Pois é, Taigor, o Inter tem condições agora para investir, vai investir, só que este nome não será Benedetto, jogador do Boca Juniors. A informação que vem da Argentina nesta manhã é que, por meio dos seus representantes, Dario Benedetto disse ao Internacional que não tem intenção de sair do Boca Juniors nesse momento. Sendo assim, a negociação com o atacante de 32 anos, que ontem foi reserva no jogo contra o Argentino Júnior, está encerrada e Dario Benedetto não vem para o Internacional. O Colorado tentava até mesmo já a sua compra junto à equipe argentina. Pois é. E aí, Fabiano Baldasso? Cara... Joga nada também, né? Joga nada também, né? Que vá pro inferno, tal de Benedetto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vou criticar a direção do Internacional. Eu quero fazer uma recuperação rápida aqui com vocês. Em maio, a direção do Inter conversou com o Yuri Alberto. Vou citar o nome para deixar bem claro. E ele disse, se der, eu quero voltar para o Inter. Se surgir esse negócio da FIFA aí de poder pedir liberação, eu quero voltar para o Inter. O presidente do Inter, então vamos trabalhar nisso.
Aí veio a proposta do Corinthians, o Inter cobriu a proposta do Corinthians e ele foi para o Corinthians. Não é culpa da direção do Inter. O Brenner, lá, que só queriam que vendesse ele lá dos Estados Unidos, em determinado momento chegou a gente, os caras estão aceitando emprestar. E o Inter foi, chegou no meio do caminho, não, desistimos de emprestar, agora nós só queremos vender. Volta o Inter de novo. Benedetto, vocês não acham que o Inter começou a negociar com o Boca sem saber do cara se ele viria ou não? O Benedetto deu um indicativo que viria jogar no Internacional. E aí o Inter foi conversar com o Boca e o Inter estava formulando uma proposta para comprar o Benedetto. O que o Benedetto fez agora se chama roer a corda. O Benedetto, no meio do caminho, com várias coisas encaminhadas, roeu a corda. Porque senão fica a imagem que a direção do Inter estava tratando com o Boca sem ter falado. O Benedetto já tinha dito que viria para o Inter. Ele simplesmente desistiu no meio do caminho. Bom, não tenho críticas à direção que fez o encaminhamento certo. Mas e a partir de agora? Agora eu tenho cobrança à direção do Internacional. Nós precisamos de um 9. Continuamos precisando. A janela já abriu. O tempo está passando, não tem mais ninguém disponível no mercado, eu não sei o que fazer. A direção tem que encontrar uma solução, porque sem um 9 nós vamos ficar no meio do caminho. Mas aí me parece, Baldassi, que pelo menos em questão de foco, a direção está bem alinhada. Porque ela quis o Benedetto. Não, e ela foi atrás do Benedetto. Eu não tenho, então, não... assim, o Inter, me parece que não dando o Benedetto, o Inter, como foi com força no Yuri Alberto, como foi com força no Benedetto, uma hora vai acertar esse cara. Mas tem alguém agora? Não, mas aí tem que achar, aí né? É que tá. Tem que achar. Não, mas cara, tem, né? meu, é assim, tem um pouco de azar no processo também de estar lidando com pessoas que não cumprem palavras, né? O Benedetto deu indicativo, vamos começar, deu start. E o Inter começou a agir para trazer o cara. Aí hoje de manhã o cara disse, não quero mais. Eu tenho uma leitura diferente em relação ao Benedetto. Não acho que necessariamente o Benedetto tenha dado start. Eu acho que partiu muito mais do Internacional de Benedetto, não quer sair? Não, mas eu vou te apresentar um projeto aqui, tu vai querer vir e eu vou tentar. E aí é louvável se a direção fez isso. Só que é uma negociação muito difícil. A gente sabia que era difícil de trazer. Aqui quem já foi dirigente de futebol, o clube não fala com outro clube sem ter pelo menos um indicativo do de que agente o jogador do jogador, né? O jogador deu um indicativo que viria. Mas daqui a pouco ele vai lá, conversa com o Riquelme diz, não, tá bem, eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que roeu a corda. E se também não estava muito afim, eu sou um cara que já recebi no meu estádio, custando 7 milhões de dólares, um rapaz chamado Escoco, que tinha sido destaque de uma Libertadores, chegou aqui, passou um mês e disse que eu não tenho adrenalina para rugar acá. Então também que não venha, seu Benedetto. Erra pênalti, joga nada. Vambora. César, Benedetto, era um centroavante de bom nível que o Inter acabou trazendo. Sempre quando se pensa grande, acho que o Inter pensou grande e tá no jogo, é do jogo tu não conseguir uma contratação desse porte, principalmente vindo do lugar que vem, né? A gente sabe que os argentinos têm essa relação com os brasileiros também. Eu não vejo nada fora da curva aí, acho que o Internacional fez bem e pode apostar, tem jogadores, o Inter vai conseguir, né? Se tem toda essa bala que está se falando que tem aí para um centroavante, vai conseguir trazer, principalmente com a melhor notícia que foi liberar o jogador. Exatamente, que veio e aqui eu queria abordar né? isso com vocês. O Inter está conseguindo liberar a folha, gente, olha só. Bruno Mendes, Dourado, quem é o executivo? Natanael, é o William Thomas. Bruno Mendes, Dourado, Natanael, Wesley Moraes. Bruno Gomes, Léo Borges, Peglow. Só que eu não coloco o Léo Borges e o Peglow nessa porque o Inter não estava pagando o salário desses jogadores. Vamos ser práticos, tá? 4, Natanael, que o Inter pagava mensalmente, Wesley Moraes, o Bruno Mendes e o Rodrigo Dourado. 1,5 milhão. Não tem mais? Thiago Galhardo e Marcos Guilherme. Mas o Thiago Galhardo o Inter não estava pagando porque quem estava pagando era o Celta. Ia pagar. Ia pagar. Mas tem contrato até o final do ano. Eu tô falando da folha do Inter. E o Bosquilha pode sair também agora. Eu tô falando da folha do Inter que era de 10 e que o Inter agora, pelos cálculos, tá com uma folha de 1 milhão, de 8,5. Tem bala para trazer um cara. E que pode diminuir para 8, porque o Moisés está saindo. Isso e vai sair, então vai diminuir para quase 8. Sendo que o Inter não perdeu grande parte do seu elenco, grande qualidade do seu elenco para fazer essa redução. Desde que invista num centroavante bala. Eu posso te fazer uma proposta? Por favor. Nós estamos com os Não quero o Diego Souza. Nós estamos com os caras Vai em trocar o férias. executivo. Não, nós estamos com os caras em férias. Perfeito. Nesse momento. Nós temos os caras lá que tiraram Perfeito. férias da janela. Mas essa é a hora para as férias. Aí tu me empresta o William Thomas esse. O diretor executivo? Durante uns E o que eu ganho 15 dias. contrapartida, querido? Denis Abraão. Não. Não, estamos aceitando. Não, é só por Beredinho. Me ajuda, Baldasso. Tá? Me empresta ali por 15 dias que eu tenho uns caras para liberar. Tá Tem o precisando Thiago liberar. Santos, tem o Lucas Silva, tem o Diogo Barbosa, o lateralzinho esquerdo, muito rápido.
O Diogo Barbosa que ganhou uma banana no Grêmio. Duas. De novo, assim, ó, CCD. Traz a realidade. Pelo amor de Deus, Romildo Bolzan, calma um pouco a bola. Tá demais hoje. O oficialismo hoje tá incrível. Não é isso, gente. Uma coisa eu admito. O que o Inter conseguiu com o Wesley Moraes, olha, beira o milagre. Parabéns ao Internacional. E outra, não foi erro contratar o Wesley Moraes. Não deu certo, não deu certo. Conseguiu repassar. Beleza, tá. Agora tem o seguinte, tu comparar o resto com os problemas que o Grêmio tem para se livrar dos jogadores é uma injustiça que tu tá fazendo, CCD. Por quê? Porque os jogadores do Grêmio ganham demais, é por isso que ninguém quer. E a hora que o Grêmio se livrou do Benítez. Te lembra quando o Inter caiu? Reclama da contratação dos caras, foi um erro. Tu te lembra quando o Inter caiu? Eles é quase impossível. Hoje tu tá insuportável, tá? Por quê? Tu te lembra quando o Inter caiu? Te lembra quando o Inter caiu? Eu lembro remotamente. Tu entra. O Inter caiu e aí, no outro ano, veio um profissional chamado Rodrigo Caetano pro Quando Internacional. subiu depois, 2017. Isso, 2017 veio. E naquele 2017, o Inter pagava uma folha de pagamento inteira para jogadores atuarem em outros clubes. Vocês lembram? Anselmo, Fernando Bob, aquele outro, o colombiano, aquele que vocês tinham. Fernando Paulão. O Inter pagava. E aí ele chega, Tiger Junk aqui, o Rodrigo Caetano, e ele consegue fazer esses negócios, e em um mês ele libera todos os caras. O Inter deixou de pagar. O Grêmio mas trabalha tão mal e mantém o seu departamento de futebol, no caso, o senhor Diego Serri, que não consegue fazer um negócio. Ele fez com o Benítez agora. Um negócio. O Benítez foi Benítez agora. que ele contratou. Sabe o que estão dizendo lá? Que o Grêmio paga também. Não duvido. Eu quero, antes do break, rapidinho? Duas coisinhas rápidas. Primeiro, portões 3, 6, 7, 8 esgotados do Beira-Rio. A projeção passou para 28 mil torcedores. E eu queria mandar um beijo de feliz aniversário para Jéssica Oliveira da Rosa, que está completando 30 anos hoje. Boa, Baldacinho. Um beijo para a Val da assessoria de imprensa do Internacional, que mandou o recado agora. 28 mil a projeção de público. A gente vai pro break. Eu até ia contar uma história maravilhosa do empresário do Wesley Moraes que xingou o JB ontem. Sério? Eu vou contar para vocês no intervalo isso aqui, que é, cara, maravilhoso. Por causa minha e do Diogo Rossi, que vai conversar com vocês. Oi? Tem que ser no intervalo. É, porque eu tenho que ir pro break rápido. A gente já volta. Vamos lá, no intervalo. Quer contar aí, Tiger Junk, no intervalo? Eu quero. Primeiro, eu quero pedir pra todo mundo ir lá no Instagram do JB Filho, tá? Tá. Vai no Instagram. Abre o Instagram do JB Filho aí, ô Diogo Rossi. Abrindo. Como é que é? É JB Filho Repórter, tá? Vamos botar a volta fofão, é isso? Não. Vamos botar acordou feio hoje. Acordou feio, tá? Isso. Não na foto das filhas dele aqui, porque as filhas dele são muito bonitas, a Isabela e a Maria. O videozinho dele andando de kart aqui, dando esse migué, eu botei lá, acordou feio hoje, interrogação. Todo mundo lá no Instagram do JB Filho botando, acordou feio hoje. JB não veio trabalhar porque 9h30 mandou uma mensagem dizendo que acordou feio. Botei aqui, acordou feio. E a história do Wesley? Tá, a história do Wesley Moraes foi a seguinte, eu e o Diogo Rossi, esses dois que estão aí na tela, a gente entrevistou o empresário do Wesley Moraes, que espinafrou o Mano Menezes, lembra? Disse que o Mano Menezes não dava bom dia pro Wesley Moraes. Ontem o João Batista Filho ligou para apurar informações com o empresário do Wesley Moraes sobre a saída dele. E ele estava pistola e xingou o JB, dizendo que eu e o Diogo não fomos corretos com ele. Por quê? Ao rodar a entrevista. Ué? Não, porque a gente entrevistou e a entrevista repercutiu mal. Ah, não podia publicar então. É, só que ele não avisou a gente que não podia publicar. Não só isso. Primeira coisa é o seguinte, atendeu o repórter, vai pro ar, velho. Não tem off. Não, ele marcou a entrevista, e aí ele disse que teria pedido pra gente não colocar a entrevista, que é mentira, ele não pediu. E tanto que a gente confirmou pra ele quando a entrevista ia pro ar. Só que, claro, deu um bafafá lá no Inter, e aí o cara voltou atrás e ficou pistola comigo com o Diogo. Tá vendo, Diogo? E quem ouviu foi o JB. O que é muito bom, tá certo em xingar o JB. Melhor coisa foi o JB sofrer com isso aí, ô. Sim, muito bom. Melhor O pessoal coisa. pode mandar o recado pra gente aqui também na live do YouTube, quem quiser. O pessoal tá dizendo aqui que eu tenho muita marra. Tá bom, não tem problema. Aliás, pra quem quiser mais detalhes aí lá da questão do vídeo, eu contei detalhezinhos lá no meu canal do YouTube, quem quiser ir lá e comenta com a gente. Quem é que mandou o recado aqui, ó? Oi? Manda um abraço pro Jeremias Werneck, que tá nos assistindo. Um abraço pro Jeremias Werneck, Próximo colega aqui da Bandeirantes, que eu sei que tem coisa acontecendo aí. Opa! Vamos lá. Se quiser, eu vou na negociação, hein? Vamos lá. Tá bom. Anderson Silva, Diogo Rossi é língua comprida. Ah, cara, é repórter que o cara conta as coisas e o cara esconde, não é repórter. Um abraço pro Matheus Garcia, tá? Um abraço pra ele aqui, tá dizendo, vamos ver aqui, ó.
O pessoal tá marcando o JB e me marcando no vídeo aqui. Meu Deus do céu. Pobre JB. JB acordou mais feio que o normal hoje, viu, galera? Volta, fofão, diz aqui o Flávio Five. É isso aí, volta, fofão. Vou mostrar pra vocês que eu vou mostrar um por um, tá? Vou pedir pra Grua ela abrir. Olha como que o JB acordou hoje. Não vou mostrar pro Ribeiro porque o Ribeiro viu, ó. O JB acordou feio hoje. Ó. Acho que andamos Isso é uma abelha, né? Ele acordou feio hoje. Melhoras pro JB que ao longo do dia de hoje vai ficar bonito pra poder voltar. Eu posso dizer... Ele deve ter botado a camisa do Inter. Enquete na tela agora. Concordamos, ele está feio, né? Não tinha como, né? O Inter contra o São Paulo vence fácil, 16%, vence, mas com dificuldade venceu, com 54%, empata 12%, perde 18%. A partir das 7 horas da noite, a gente vai ter o jogo aberto, direto do Beira-Rio, se o JB estiver mais bonito, com João Batista Filho, e depois a jornada esportiva com a narração de Marco Antônio Pereira.